Então, pessoal, vamos iniciar aí mais uma aula de história. A gente vai falar da imigração, né? De outras formas de imigração para o Brasil, né? Especificamente aí sobre a imigração nos dias de hoje. Vocês estão vendo a tela? Aham. Beleza. Então, pessoal, como a gente viu aí nas nossas últimas aulas, né? Nos últimos capítulos aí do livro, a gente viu que teve um grande processo de imigração para o Brasil, né? No ano de 1800 e pouco, ali entre 1870 e 1930, né? Onde muitas pessoas, né? Principalmente da Europa, vieram para o Brasil para auxiliar na plantação de cafés, né? Por conta da Lei Áurea, né? A lei que proibia, né? A escravatura, né? Então os negros foram libertos, né? Não eram mais escravos. Aí faltaram muitas vezes trabalhadores, né? Para o cultivo do café. E aí então, nessa época, né? 1800 e pouco, veio muitos europeus para cá, né? Buscando aí trabalhar como camponês, né? Trabalhar nas lavouras de café. Mas como a gente viu, o trabalho não era tão bom, né? Essa ideia não foi muito bem vendida, mas quando eles chegaram aqui, eles perceberam que não era tão bom assim, né? Então a gente viu que nesse período teve uma grande imigração para o nosso país, né? E nos dias de hoje, então, a gente percebe que muitos imigrantes também continuam vindo para o Brasil, mas não nas mesmas quantidades, né? Naquela época vieram navios cheios, né, de pessoas da Europa para o Brasil, né? Hoje em dia não, hoje em dia esse número é muito menor, né? Mas a gente ainda percebe que vários imigrantes têm vindo para o Brasil. E uma outra diferença, meninos, é que não é apenas da Europa, né? Da Ásia também vem muitas pessoas, né? Coreanos e chineses aí a partir de 1980, eles vieram muitas vezes para o Brasil, né, para trabalhar em pequenos comércios, em pequenos estabelecimentos, né? Olha só nossa imagem aqui embaixo de um restaurante chinês. E muitas vezes eles não apenas vieram para cá, né, mas vieram trabalhar naquilo que queriam, né? Então vieram aí montar estabelecimentos comerciais, né, como vendinhas, né? Como restaurantes, como lanchonetes, onde eles poderiam trabalhar ali com aquilo que eles já sabiam. Muitas vezes lojas de artefatos antigos, né, de artefatos chineses, né, coreanos, enfim, que relaciona também com a sua cultura, né? E aí eu trago uma pergunta aí para vocês. Aqui na nossa cidade tem estabelecimentos comerciais para imigrantes? Vocês acham que tem? Vocês acham que tem algum lugar, um estabelecimento comercial Não, de pessoas de outros países? não, não. Eu acho que sim, porque lá na pousada da minha avó a gente já recebeu outras pessoas de outros países. E aí, alguém mais? Eu acho que não. Aqui em Palmelo, né, a gente sabe que a gente tem um desenvolvimento turístico, né, muito grande, né, por conta da questão religiosa. Vem várias pessoas de outros lugares, né, e como a Ana falou, muitas vezes vem pessoas até de outros países, né? Se a gente for dar uma volta aí pela cidade, é possível que a gente veja aí imigrantes, né? Acho que ainda tem holandeses, né? Tem uma irmã holandesa aí na cidade, tem chineses na nossa cidade. Só que quando a gente vai dar uma volta pela cidade, né, e procurar esses estabelecimentos comerciais, a gente realmente não encontra, né? Por exemplo, a lojinha que vende coisas chineses, né? Coisas da China, a gente não encontra, né? Até porque a nossa cidade também ela é muito pequena, né? E a população também é muito pequena. E a gente não percebe esses estabelecimentos comerciais. Mas, por outro lado, né, a gente vê que há um processo de adaptação para que a nossa cidade possa receber melhor essas pessoas, né? Vocês conhecem a Casa do Caminho? Não. Sim,
A Ana conhece, né? Pertinho da casa dela, né, Ana? Eu não sei. Eu já ouvi falar, mas não sei onde é que é. Mas é lá pertinho da pousada, né? Da sua avó. E lá eles buscam, né? Uma das coisas que eles buscam é trazer orientações para os imigrantes, né? Inclusive, eles tentam trabalhar com outra língua, né? Eles tentam trabalhar com inglês. A plaquinha lá, inclusive, é uma plaquinha em inglês, né? Da Casa do Caminho. Para orientar, então, muitas vezes esses imigrantes que chegam aqui, que muitas vezes não falam português, Uma né? casa pintada de branco, né? Uma casa pintada de branco. Isso mesmo, Ana. Casa pintada de branco, né? Isso. Então, olha só, a gente tem esse textinho aqui que trata exatamente sobre essa questão aí dos imigrantes, né? De acordo com o Sistema Nacional de Cadastramento e Registro de Estrangeiros, né, chamado de SINCRE, da Polícia Federal, até abril de 2004, há cerca de 1 milhão de estrangeiros permanentes no Brasil. Os números oficiais, no entanto, não correspondem à realidade da imigração no país, pois não incluem os que se encontram em situação ilegal. Então, olha só, meninos, até o ano de 2004, né? Ou seja, já tem um tempão, né? A gente já está em 2021, final de 2021. Haviam, né, 1 milhão de estrangeiros fixos no Brasil, né? De todos os lugares, certamente. Então, né, é um número significativo, né? Então a gente percebe que os estrangeiros, a boa parte aí, buscam, né, vir para o Brasil, né? Muitas vezes vêm para simplesmente conhecer e às vezes gostam, né? Às vezes criam vínculos aqui, e então se tornam moradores, né? Porque esse número aqui, pessoal, não é de pessoas viajantes, né? São de pessoas que decidiram morar aqui no nosso país. E aqui a gente percebe algo interessante também, meninos. É porque esses números, eles são os oficiais, ou seja, são números de imigrantes que estão registrados, né? Mas tem muita também imigração ilegal, né? Tem muitas pessoas que vêm de forma ilegal para o país, ou seja, eles não fizeram um cadastro, né? Eles não passaram seus dados corretamente, né? E por isso eles não se encontram nessa lista, né? Nesse catálogo aí, desse órgão, né? Do SINCRE, né? Sistema Nacional de Cadastramento e Registro de Estrangeiros. A gente vai ver um pouquinho mais sobre sobre essas pessoas, né? Sobre esses imigrantes ilegais daqui a pouco. Então agora sobre a imigração, né, para o Brasil nos dias de hoje. A gente percebe hoje, né, que são muitos imigrantes, né, que fazem muitas e muitas coisas aqui no nosso país, né? Tem médicos, tem professores, tem estudantes, cientistas, né, investidores, administradores de empresa e muitos outros. Na minha faculdade eu tive um professor de física que ele era peruano, né, e ele não falava muito bem o português, né? Então a gente tinha que aprender física, né, que é uma matéria muitas vezes complexa, por meio de um professor que falava mais espanhol, né, mais o castelhano do que o português. E foi bem interessante, assim, porque com o passar do tempo a gente começou a entender melhor, né? Ele foi começando a falar melhor. E a gente percebe então que eles são bem aceitos no nosso país, né? Teve uma época que tinham também muitos médicos de outros países, que aqui no nosso país, né, aqui no Brasil. Inclusive tinha uma médica cubana, né, que também estava aqui no nosso país, né? Estava inclusive aqui em Palmelo, né? A médica cubana trabalhando aqui. E tirando a questão, às vezes, um pouco da dificuldade da compreensão da linguagem, né, geralmente eles são bem aceitos, né? E eles estão também espalhados aí por todas outras cidades, né, do nosso país, né, trabalhando de diversas formas. E aí uma outra forma de imigrantes que a gente percebe, né, pessoal, são os jogadores, né? Jogadores de futebol que aparecem também frequentemente aí no nosso país, né, os estrangeiros. E a gente tem três figuras conhecidas no meio do futebol,
A gente tem um jogador de destaque do Flamengo, né, que é o Arrascaeta. Arrascaeta. Oi? Arrascaeta. Arrascaeta, né, Matheus? Aí a gente tem o outro aí, ó, o grande zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, né? Arrascaeta, que é uruguaio, Gustavo Gomes, que é paraguaio. E aí a gente tem o outro, né, do Atlético Mineiro, que é o Nacho Fernandes, né, que é argentino. Então o Brasil também aceita muito bem aí esses bons jogadores de futebol que vêm para compor, né, para endossar ainda mais o nosso futebol, né, trazendo aí mais qualidade para o nosso futebol brasileiro. Vocês conheciam aí esses jogadores? Matheus Eu Sim. conheço só do Flamengo. só do Flamengo. É, São três jogadores bem destacados aí do Não nosso futebol conheço brasileiro. nenhum. Eu Conhece não, conheço Ana? todos. Pois é. Mas vocês conhecem, já conheceram algum estrangeiro aqui no nosso país? já, Eu acho que já. já. Jonathan já conheceu, o Matheus está em dúvida. Matheus, tem estrangeiro aí em Caldas Novas, Matheus? Tem, Você tem. já se encontrou com algum aí? Já ficou sabendo? Não, eu sei porque é casado com uma ex-professora minha de inglês. Uhum. Caldas Novas Ele é também é... japonês. Ah, pois é. Caldas Novas também é outra cidade turística, né? E as cidades turísticas, né? Claro, por motivos diferentes, né? Palmelo tem uma cidade turística, mas por motivos bem diferentes, né? De Caldas Novas. Então costumam atrair aí os olhares, né? Dos A minha estrangeiros. tia, Oi? a minha tia, ela nasceu aqui, mas ela é imigrante lá em Portugal, que ela tá lá. Pois é verdade. É imigrante lá em Portugal, né? A minha até bem, a minha ela é imigrante, ela tá lá em Los Angeles, a minha tia. Olha E só, uma vocês... outra também, ela mora lá na China. Aí ela veio pra cá. Tem Vocês outra tia minha que mora lá no Japão. estão chiques mesmo, hein? Cheios de parentes aí que moram em países estrangeiros, né? Muito bom. Tem que ir para conhecer depois, né? Esperar aí Né? passar essa pandemia, né? Tem para conhecer, para adquirir novos conhecimentos, novas culturas, né, meninos? Aproveitar essa oportunidade aí. Já tive a oportunidade de ir fora do Brasil e é bem interessante, assim, os olhares, né? A cultura, é, as relações sociais que mudam muito de um país para o outro. A gente vai ver aqui agora sobre os Eu descobri. imigrantes ilegais. Oi, alguém vai falar alguma coisa? Falei, mas não é nada de importante, não. Pode falar, Ana. Teve uma aula sobre o sobrenome. Aí eu descobri da onde que meu sobrenome é. Ele Da é onde? da Alemanha. Da Alemanha, olha só que legal. Então, seus Eu tataravós, né, nem imaginei. provavelmente eram alemães, né, Ana? Sim. É muito bom também conhecer as nossas origens. Beleza, então vamos aí agora ver sobre esses imigrantes ilegais no Brasil, né? Então, Professor, oi, meu sobrenome foi tudo de outro país. Isso de que eu não onde? entendi. Eu te mandei a foto, mas eu acho que era Inglaterra, Portugal e Espanha. Nossa, bem diferente, bem diversificado, né? Eu não entendi, foi nada. Brasileiro tem muito disso, né? Porque vieram pessoas de vários lugares para cá, né? E com isso a gente tem aí origens realmente de diversos lugares do mundo, né? Então, meninos, para viver, trabalhar no país, o imigrante precisa de autorização do governo. Isso aqui, pessoal, é em qualquer país, tá? Se, se você sai do Brasil para ir para Portugal, se o pessoal da França sai da França para ir para Argentina, se
pessoal da Cuba sai do Cuba para ir para o Japão, o pessoal da Coreia vem para o Peru, né? Todas essas imigrações, pessoal, elas precisam de autorização do governo, tá? Para você viver de forma confortável, né, e tranquila em outro país, né? Para você viver de forma legal, né? E com autorização, ele terá praticamente os mesmos direitos dos cidadãos, né? Eu falo os mesmos, praticamente os mesmos, porque algumas coisas não é muitas vezes possível, né? Por exemplo, eu acho que não é possível, por exemplo, um imigrante se candidatar, por exemplo, para ser algum representante político, sabe? Acho que algumas coisinhas têm uma certa restrição. Mas, em grande parte, né, ele tem praticamente os mesmos direitos, né? Educação, saúde, né, a contas bancárias, né? E por isso que é muito interessante, muito necessário que os imigrantes passem os dados necessários, né? Façam o seu cadastro no governo para ele estar de forma legal, né? E não correr o risco de ser deportado, ou seja, não correr o risco, né? Dele ser levado meio que à força ao país de volta, né? Ao seu país de origem, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas, né, se encontram de forma ilegal, né? Às vezes no Brasil, né, e em outros países, né? Isso acontece muito, que a gente percebe muito nos Estados Unidos, né? Muitos mexicanos saem do México, né? Atravessam um rio lá, eu acho que é uma parte do mar, né? Para ir para os Estados Unidos e lá ficam de forma ilegal no país, né? E isso é meio complicado, né? Porque ele então não vai ter esses acessos aí, não vai ter esses direitos que a gente acabou de mencionar, né? Isso torna a situação dele lá meio difícil, né? Por exemplo, às vezes ele vai procurar um trabalho, né? Por mais simples que seja, às vezes é necessário que ele passe os dados, né? Ele passe ali quem ele é, né? Quantos anos, qual que é a sua formação, né? No que ele trabalha, no que ele já trabalhou. Então, por isso que é muito difícil, né? O imigrante viver de forma ilegal. Além de que muitas vezes corre esse risco, né, de ser deportado aí de volta para o país, né, numa situação certamente desagradável, né? Então, meninos, mas a gente tem que ter sempre então essa consciência, né, de que essas divergências, né, às vezes essas brigas, né, eh, diplomáticas, ou seja, envolvendo aí diferentes países, né, não é o nosso ideal. Nós, como espíritas cristãos, né, cristãos que somos, a gente deve aí acolher os corações amigos, né, aos nossos irmãos de outras terras, porque no final das contas todos nós somos irmãos, né, filhos de um mesmo Pai. Por isso a gente eh, deve sempre acolher a todos esses nossos irmãos. Tem uma musiquinha aqui, vou tocar para vocês, que ela é chamada de São Chegados os Tempos, né? E fica aí, traz uma letra bem reflexiva pra gente, que fala um pouco disso também. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Então, essa parte aí que a gente possa memorizar, né? Buscar sempre colocar em prática, né? Unificar as nações, erguer os olhos para o céu, né? Sempre acolhendo os Professor, nossos irmãos de outras terras. Oi, Matheus. professor, é, falando daqueles treinos do jogador que você tinha falado, tem outro jogador do Flamengo que é estrangeiro, Sim, são vários. Tem vários jogadores o do Isla, Isla, exatamente. No Palmeiras também o tem Cid. outros.
No Palmeiras tem o Piquerez, né? No Atlético Mineiro tem o Savarino. No Atlético Mineiro também tem o Tem o Vargas, Diego né? Que é Costa, chileno. É, do Atlético Mineiro. O Diego Costa ele é Chegou brasileiro, agora. né? Ele é É, brasileiro, mas ele se naturalizado. naturalizou espanhol. Isso, isso. Mas ele tem descendência brasileira. Isso aí, né, meninos? Alguma dúvida, alguma questão? Não, Tudo certo? Não. Beleza. É, tudo certo. Não, não, não.